é que ao deslocar, isso eu quero enfatizar aqui, ao deslocar o problema da compreensão do Estado para a compreensão da sociedade civil, Marx está se colocando um conjunto de questões que não pode ser resolvido de uma ótica puramente teórico-política, jurídico-política. Notem o procedimento marxiano. Se é a sociedade civil que pode abrir a via para a compreensão do que seja esse Estado, e se essa sociedade civil é o reino do privatismo, é o domínio do mercado onde cada indivíduo se permuta, para entender essa sociedade civil, eu não posso trabalhar apenas com um referencial jurídico-político. Eu tenho que encontrar um instrumento analítico que me permita desvendar as transações que ocorrem no seu interior. Aqui, nessa primeira crítica a Hegel, Marx, primeiro, desloca o eixo da análise. Ao deslocar o eixo da análise, segundo, se põe problemas para os quais ele não está preparado, ele não resolve os problemas. E terceiro, por isso, ele abre um campo de pesquisa novo. O texto, que se encontra vertido ao português, há uma edição portuguesa muito boa. O texto, se vocês tiverem a oportunidade de observar, não é um texto para publicação. É um comentário sobre alguns parágrafos da enorme obra Filosofia do Direito. Marx faz um comentário do parágrafo 263 ao parágrafo 303. Na verdade, é um texto inconcluso. Mesmo como material de pesquisa do autor, não se aponta nenhum encaminhamento, nenhuma conclusão. Isto só viria a aparecer na segunda crítica, que é o texto publicado, vejam que coisa fantástica, publicado cerca de 8 meses depois. Eu quero assinalar isso. A primeira crítica, o manuscrito de Kreuzner, é escrito nos primeiros dias do segundo semestre de 1843. O outro texto, aquele que é Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, que é publicado no único número dos anais franco-alemães, que circula entre junho e julho de 1844. Então, tudo indica que esse texto foi escrito, com toda certeza, esse texto foi escrito no primeiro semestre de 1844. Portanto, a distância entre um texto e outro, distância de elaboração, é uma distância de 6 meses. Este texto nos apresenta um Marx completamente diferente. Nesse texto, aparecem 2 categorias que estão completamente ausentes no manuscrito de 43. Primeira categoria: revolução. A categoria revolução é central na segunda crítica a Hegel. A outra categoria é a categoria classe, que não comparece no texto de 6 meses antes. Mas, na segunda crítica, a revolução é associada à necessidade da classe social, que, sendo a mais desumanizada, é a única que pode ter exigências radicais de humanização. Neste segundo texto, Marx vincula a revolução proletária à filosofia clássica.
Marx dirá, nesse segundo texto, que as promessas que a filosofia clássica, aquela inclusive representada por Hegel, as promessas que a filosofia clássica levantou, colocou no mundo, só são realizáveis pelos herdeiros práticos dessa filosofia. Marx estabelece aí um nexo claro entre a filosofia clássica e as promessas de emancipação humana e a revolução e a classe operária. Caramba, nós estamos lidando com outro pensador, não é? Aqui, ó, está o Marx que teve o primeiro contato com a economia política. Olha lá o texto do Engels. E é o Marx que se ligou aos trabalhadores, ao movimento operário e ao movimento socialista. Aqui é um Marx comunista que está falando. Há uma brutal diferença entre a primeira e a segunda crítica. O que houve aí nesses meses foi a precipitação. Precipitação, por favor, no sentido de experiência química, hein? Quando você junta 2 ou 3 elementos e um deles se precipita, se cristaliza, não é? Rapidamente. Houve a precipitação do desenvolvimento ideopolítico de Marx. Mas atenção, o problema do Estado permanece. Marx vai continuar dizendo, olha, o Estado que aí está não é a realização da razão. O Estado que aí está não universaliza os interesses humanos. Mas Marx não dispõe, nesse momento, de nenhuma, absolutamente nenhuma nenhuma entrada conceitual, nenhum aparato teórico que lhe permita compreender a sociedade civil. Mas já está aqui, insisto, no seu campo de problemas, que vai ser viabilizado enquanto possibilidade de análise com os manuscritos. Como é que está esse Marx da segunda crítica? Ainda é um Marx claramente vinculado a Feuerbach. Muda a direção da crítica, Marx se põe como comunista, a solução não está no domínio teórico, está na ação prática. A alternativa não é mais o povo, não é mais a democracia. A alternativa é a revolução e é o proletariado. Mas ainda temos invocações principistas. Invocações de princípio. Marx sabe muito pouco acerca dessa figura que ele está encontrando agora, que é o proletariado. E sabe menos ainda de revolução. Sobretudo, ele tem uma demanda de compreensão da vida prático-social. A influência de Feuerbach transformou Marx num materialista. Portanto, ele olha Hegel com maus olhos. Mas ele quer fazer algo que Feuerbach não fez. Ele quer entender a sociedade do tempo presente. Seu problema é naquele lá já. Que Estado é esse? Que sociedade civil é esta? Embora vinculado a Feuerbach, Marx mergulha no estudo da economia política. E esse estudo, que é um estudo preliminar, é um primeiro encontro em 1844, se dá num pensador que tem uma formação filosófica, que está discutindo o Estado e a sociedade civil a partir da sua formação filosófica, mas que encontra essa moça aqui, ó.
encontra essa moça, a senhora Economia Política. Que moça é essa? Agora, se não me permitir um outro parênteses, porque a linguagem aqui é completamente outra. Vocês têm aqui um curso de Economia, que dizem, aliás, que é muito bom, e nesse curso de Economia vocês têm, seguramente, uma ou duas disciplinas obrigatórias com título de Economia Política. Essa Economia Política aqui, ó, não é propriamente a que se ensina hoje nas escolas. E não tem nada a ver, o economista político aqui, a que Marx vai se referir constantemente, não tem nada a ver com o economista que vocês conhecem hoje. Ah, saiu. Aqui eu tenho que fazer um outro parênteses. Depois eu volto aos manuscritos, hein? A economia política se desenvolve na Europa Ocidental, fundamentalmente, mas não exclusivamente, na Inglaterra, entre os séculos 17, vai encontrar o seu apogeu na segunda metade do século 18 e vai ter vigência aproximadamente até 1825, 1830. O que era a economia política? O que era esta economia política? Vão brincar um pouquinho. Porque vocês já devem estar começando a sentir as nádegas doendo, não é? A ordem antiga, o antigo regime, a ordem feudal, que domina a Europa Ocidental desde o século IV, com o esboroamento do Império Romano do Ocidente, esta ordem tinha um fundamento da riqueza, a propriedade imobiliária. Em torno da propriedade imobiliária, ou a partir da propriedade imobiliária, dispunham-se os grupos sociais. A nobreza, os servos, de alguma maneira, o extrato, que era o clero, e o próprio artesanato estava vinculado à propriedade da terra. O próprio artesanato tinha um nítido caráter rural. A partir dos séculos XV, e nomeadamente do século XVI, e eu mencionava isso há pouco quando, instigado por ela, fiz uma pequena viagem, esse sistema começa a entrar em erosão. Começa a surgir uma outra forma de riqueza que era desconhecida na sociedade feudal. Era a riqueza expressa por algo móvel, uma riqueza mobiliária, não imobiliária, que se manifestava no dinheiro. É claro que a Idade Média, é claro que o feudalismo conheceu o dinheiro como meio de troca. Na verdade, o dinheiro é muito antigo. Na forma de moeda, ele surge no século II a.C., lá na Ásia Menor. Mas a partir dos séculos XV e XVI, lembrem-se daquela circulação simples que eu mencionei há pouco, o dinheiro passa a ser extremamente demandado e ele começa a se acumular em algumas mãos. Na sequência, esse dinheiro acumulado em algumas mãos, valendo-se dos efeitos de um outro processo, que não nos cabe falar aqui sobre ele, mas quem quiser ter maiores informações, pega lá no volume 2 do Capital 1, toda a discussão da acumulação original ou acumulação primitiva. Olha lá. Essa gente que tinha dinheiro pode comprar capacidade de trabalho, tempo de trabalho de homens e mulheres, ou nas suas casas, o trabalho doméstico, ou que afluem às cidades
porque não tem mais nada, porque foram expulsos do campo. E comprando essa força de trabalho, esse tempo de trabalho, esses dinheiros que estavam nas mãos de comerciantes passam a transitar para figuras que não apenas vão comerciar, mas vão produzir bens, vão produzir mercadorias. Está nascendo aí o chamado capitalismo na sua forma industrial. Ora, modificam-se os grupos sociais. 2, cria-se um tipo de riqueza que era desconhecido antes. Os economistas políticos são aqueles pensadores que, observando a emergência desse novo tipo de riqueza, observaram também que se estava instaurando uma nova forma societal. Eles trataram de pesquisar, de entender, de compreender essa nova forma societal. Na sua maioria esmagadora, não todos, hein? Atenção, mas na sua maioria esmagadora, eles eram adeptos, eles eram defensores dessa nova forma societal. Trocando em miúdos, está nascendo a sociedade burguesa, e os economistas políticos, no geral, são ideólogos, são pensadores que defendem esta sociedade que está nascendo, porque a consideram uma sociedade mais adequada para os homens, porque a consideram uma sociedade melhor, há um juízo de valor aí. Qual que era o problema desses economistas? Era compreender o seguinte: imagine esse espaço aqui, uma porta ali e outra porta aqui. Tem um sujeito que compra ou aluga esse espaço, ou paga para construir esse espaço. Por aquela porta lá, ele paga, atenção, ele paga martelos, serrotes e plainas e põe aqui dentro. Paga e compra madeiras, pregos e vernizes e põe aqui dentro. E paga a alguns homens ou a algumas mulheres para transformar esse material em cadeiras e camas. Pagando tudo isso, ele gasta X. Tudo que entra naquela porta lá, lhe custa X. A hora que sai naquela porta ali, ele vende por X linha. É claro que esse X linha não é um roubo, não é uma enganação. Porque se for uma enganação, outro sujeito faz a mesma coisa ali do lado e tira esse linha. Então, esse linha é um acréscimo de valor. Aquilo que o sujeito que montou tudo isso aqui, dirigiu o processo de trabalho, contratou os trabalhadores, fez as compras, gerenciou, aquilo que ele está pondo ali, e que tem esse diferencial a mais, expressa que aqui dentro se passou um processo de valorização. O problema dos economistas políticos era saber, notem, de onde é que vinha isso aqui, ó. E para estudar aquilo ali, o que que essa gente fazia? Estavam as classes sociais. Quando eles explicavam aquilo, eles explicavam o lucro, que era a remuneração do capitalista. Eles explicavam o salário, que era a remuneração do trabalhador. Mas explicavam também a compra ou o aluguel desse imóvel através da renda fundiária. Eles estavam estudando ali, ó. Para isso tem que haver moeda disponível, tem que haver legislação que garanta a legitimidade dessa moeda, tem que haver um emissor, tem que haver um sistema tributário, um sistema fiscal. Eles estavam estudando
o Estado. Essa gente, para tentar explicar isso aqui, ó, não fazia economia no sentido que os nossos estudantes estão fazendo aqui do lado. Aqui do lado os meninos estão aprendendo mercado de capitais, juro, lucro, não é isso? Os cursos de economia discutem o Estado? Os cursos de economia discutem classe social? Nem pensar. Isso eles mandam para o departamento de teoria política. Não é? Que a hora que a gente vai lá no departamento de teoria política, a gente vai discutir representação, legitimidade e legalidade. Se alguém perguntar como é que funciona a economia, eles mandam aqui para o departamento de economia. Essa gente aqui não. Essa gente aqui, ó, para estudar isso, está estudando a nova sociedade que está nascendo. O economista político é o primeiro teórico da sociedade burguesa. A economia política é a primeira forma de teoria social moderna. Agora observem. Para esses economistas políticos, olhem para cá. De onde é que sai essa coisa aqui, ó? O que cria o valor? Eles não têm nenhuma dúvida em responder. É o trabalho. Eles não têm nenhuma dúvida em responder. Serrote, martelo, verniz, prego, madeira, essas instalações, nada disso cria valor. O que cria valor é o trabalho. E essa gente não tinha nenhuma dúvida em dizer: se todo mundo trabalhar, todo mundo vai ganhar. Notem, esses caras não eram doidos, não. Dei uma paradinha. Esse capitalista aqui, ó, estava trabalhando lá. Estava organizando a produção. Para esse capitalista, a propriedade e a gerência dos meios de produção estavam identificadas. Esse capitalista aí, ó, não tinha médico do trabalho, não tinha psicólogo, não tinha assistente social, não tinha contador, não tinha economista, não tinha chefe de almoxarifado. Era ele que estava lá. Mas mais, enquanto isso estava acontecendo, esses teóricos estavam registrando que crescia a pauperização das massas trabalhadoras. Esse processo se dando no mesmo momento, este processo é o processo pelo qual o trabalho está enriquecendo alguns capitalistas e pauperizando massas de milhões de homens e mulheres, numa brutal exploração do trabalho feminino e infantil. Esses autores estavam vendo isso e não se preocupavam, diziam: olha, isso aí é assim mesmo. Toda sociedade nova que nasce, ela nasce em meio à dor. Vejam como é que a burguesia muda de papo sempre que lhe convém, né? Nesse momento, o burguês está dizendo: essa violência é necessária, e assim mesmo. São as dores do parto de uma nova ordem social. Logo, logo, esses inconvenientes vão ser superados. Esses autores eram, primeiro, figuras extremamente honestas. Estavam acreditando piamente nisso. Eles não estavam inventando, não. Eles estavam movidos por ilusões heróicas. Eram ilusões, mas eram heróicas. Aqui, ó, está o embrião do conhecimento, do primeiro conhecimento teórico, se vocês quiserem, científico, da nossa sociedade.
Essa gente, primeiro, descobriu as características e, mais exatamente, as categorias básicas de como funciona a nossa sociedade. Eles falam em capital, eles falam em trabalho, eles falam em lucro, eles falam em juro. Esses caras falam em classes sociais. Eles estão pensando o Estado. E eles estão fundando a sua concepção teórica na convicção de que o resultado desse processo é uma sociedade mais livre, mais justa e mais igualitária. Atenção, e mais igualitária. Parece, todavia, que não foi isso que aconteceu na história. Quando se transita do século XVIII para o século XIX, quando a chamada primeira revolução industrial, ou primeira fase da revolução industrial, já está inteiramente demarrada, ou seja, já fez a decolagem, os trabalhadores começaram a se indagar, né? Tudo bem, já tem 10, 15, 20 anos e nada para nós. Começa o protesto operário. O movimento ludista na Inglaterra, na década de 10 do século XIX. A repressão a esse movimento. O surgimento de sindicatos, as chamadas coalizões. O movimento cartista na Inglaterra. Por outra parte, começa a se especializar o comando da força de trabalho. O capitalista já deixa de exercer funções de trabalho, ele começa a ter gestores e, sobretudo, meus amigos, a partir de 1825, com uma periodicidade quase cronológica, a cada 6 ou 7 anos, sobrevêm crises econômicas. Aquilo que devia ser uma sociedade não apenas harmônica, não apenas mais igualitária, mas, sobretudo, uma sociedade racional, uma produção racional de bens. A partir de 1825, quando surge a primeira crise comercial na Inglaterra, começa a se delinear o ciclo da produção capitalista. A cada 6 ou 7 anos, depois de um período de grande prosperidade nos negócios, vem o engarrafamento no fim da linha de produção, a superprodução, a ausência de realização das mercadorias nos mercados, os despedimentos, o desemprego, a falência de inúmeras empresas capitalistas. Se vocês juntam a isso o protesto operário, fica muito claro que é impossível garantir a continuidade da economia política. E as coisas ficam mais complicadas depois de 1830, quando o pensamento socialista inglês pega essa teoria do valor-trabalho e faz a seguinte pergunta: se essa teoria é verdadeira, o que a gente deve fazer com os capitalistas que não trabalham? Note, nas mãos dos economistas clássicos, a teoria do valor-trabalho não era nenhum problema. Porque eles estavam pensando no movimento capitalista, onde o capitalista estava envolvido no processo de trabalho, no processo de produção. Agora, depois de 1830, é bom lembrar que os 2 maiores economistas políticos são ingleses. Smith, que publica sua obra no último quartel do século XVIII, e Ricardo, que publica sua obra em 1818 e morre em 1821, para esses caras não havia problema na teoria do valor-trabalho. Os primeiros socialistas ingleses da década de 20 e 30 são ricardianos.
são filhos intelectuais de Ricardo, que aceitam essa teoria aqui, dizem, essa teoria é perfeita, é isso mesmo. Mas e daí? E daí que, se ela é verdadeira, o que nós vamos fazer com os capitalistas? Vem a Revolução de 48. Vem Marx e pega essa teoria do valor-trabalho, refunda-a, extrai dela a teoria da mais-valia e chega à conclusão, né? Essa sociedade que está aí se funda na exploração. Dá para entender, meus amigos, aquilo que eu mencionava ontem, que nas escolas de economia a tônica principal é dizer que a teoria do valor-trabalho é uma teoria insustentável? Dá para perceber por quê, né? Sabe o que acontece depois de 48? Desaparecem as condições de cientificidade da economia política. Essa economia política aí, chamada economia política clássica, vai ser substituída pela economia política vulgar, que retira do horizonte da pesquisa a teoria do valor-trabalho e todas as consequências. Mas, afinal de contas, não há uma comunidade de interesses entre trabalhadores e proprietários? Se a minha fábrica quebra, como é que os meus trabalhadores vão viver? Eles têm o máximo interesse em que minha fábrica funcione. Nada pior para o trabalhador